Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu peço a Deus Todo-Poderoso, peço ao Divino Espírito Santo de Deus, peço a nosso Senhor Jesus Cristo que oriente a minha leitura e oriente a quem estiver ouvindo para que possa tirar o melhor proveito para si, para os seus familiares e amigos. Para mim, para os meus familiares e amigos, em nome de Jesus. Hoje eu vou continuar lendo o capítulo 7 de Mateus, a bondade de Deus. Pede e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas. Esse versículo 12 aqui, ele resume bem tudo o que foi falado sobre a bondade de Deus. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, ou seja, tudo o que você quiser que façam a você, fazei também vós ao outro, porque esta é a lei e os profetas. Jesus falou muito sobre isso. Fazei ao outro aquilo que gostaria que fizesse para você mesmo. Essa é a lei de Deus e é a lei de limites. Na escola a gente ensina aos nossos alunos para não bater no amiguinho, para o amiguinho não ter que bater nele. Não xingar o amigo, para o amigo não ter que xingá-lo de volta. Então, é mais ou menos assim, limite. O meu limite termina onde começa o seu limite, e o seu limite começa onde termina o meu limite. E é exatamente essa a lei de Deus. Os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, quando você ver algo muito fácil, com muita facilidade para você tomar posse, cuidado, porque o caminho estreito, aquele que é dificultoso, que nós temos muitas grandes dificuldades para alcançar, esta que é a porta que devemos escolher. Os falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore que produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons.
Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Resumindo, nós conhecemos as pessoas pelas suas ações. Aqui os frutos que Jesus fala é no sentido figurado. Ele fala dos frutos das árvores e os nossos filhos também. Nossos filhos são nossos frutos, nossos netos são nossos frutos. Então, a árvore boa dá frutos bons. Ela educa bem seus filhos, ela educa bem seus netos, enquanto que a árvore má dá maus frutos, não educa bem os seus filhos e não educa bem os seus netos e por assim vai. Então, precisamos tomar muito cuidado em relação a isso. Quem entra no reino dos céus, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Temos que tomar muito cuidado quando nós queremos servir a Deus, porque muitas vezes nós estamos servindo a Deus da forma errada. E aqui está dizendo bem claro que não haverá perdão. Então, tenhamos muito, muito cuidado para não se arrepender na vida eterna, porque aqui já estamos pagando por nossos pecados e na vida eterna, pelo pouco que eu entendi, a situação vai ser muito mais dolorosa, digamos assim. Então pensemos bem antes de fazer qualquer coisa em nome de Jesus. E nem todo aquele que diz em nome de Jesus está puro para ajudar você. Eu, por exemplo, não deixo que qualquer pessoa coloque a mão sobre a minha cabeça. Eu só deixo colocar a mão sobre a minha cabeça para fazer uma oração, pastores, obreiros e obreiras, pessoas que eu tenho certeza que estão engajados com a palavra de Deus, com os ensinamentos do Cristo. Porque às vezes a pessoa está tão impura e fica com hipocrisia dizendo que está fazendo tudo em nome de Jesus, e na hora que ela coloca a mão na tua cabeça, ela coloca toda a sujeira que está na alma dela na nossa. Então tenhamos muito cuidado. Bom, pessoal, aqui no capítulo 7, versículo 7, a oração continua. É o segredo para a realização: pedir, buscar e bater. O objetivo não é ter um momento fixo de oração, mas um estilo de vida no qual a oração se torna como o ar que respiramos. A promessa é garantida, mesmo que as orientações previamente dadas pareçam impossíveis de serem seguidas.
Deus dará ao crente a capacidade de segui-las quando nele habitarem. As orações têm garantia de resposta. Elas estão baseadas no relacionamento dos discípulos de Jesus com Deus, que as responde como Pai. As orações dele talvez não sejam respondidas exatamente como solicitadas, porque não têm a perspectiva do Pai, daquilo que é fundamentalmente melhor para eles. Comigo, por exemplo, acontece assim, às vezes não, todos os dias eu oro, às vezes eu acordo correndo, atrasada, e esqueço até de falar com Deus, mas para ir dormir eu posso estar morrendo de sono, que eu não durmo sem falar com meu Deus, com o Divino Espírito Santo, com nosso Senhor Jesus Cristo, pedir por mim, por todos os meus familiares, meus amigos, e é assim que eu faço todos os dias. E é engraçado que muitas vezes eu peço alguma coisa para Deus. Meu Deus, me ajuda em determinada coisa. E aí vem uma resposta tão engraçada, e às vezes eu levo o dia inteirinho, porque Deus manda seus anjos falarem comigo em sonho. Então, eu às vezes levo o dia inteirinho, um dia, dois, às vezes eu preciso falar com alguém que tem Deus no coração para me ajudar a decifrar a resposta dele, e geralmente as respostas são fantásticas, maravilhosas, e ele sempre me responde o que eu preciso ouvir, e às vezes o que eu não quero ouvir também. Mas ele é Deus, ele tem que falar a verdade, e Deus odeia a hipocrisia, né? Mas é assim. Vamos lá. No versículo 12, Jesus estruturou esse princípio, conhecido como a regra de ouro, a forma positiva em vez de negativa. Assim, ele incluiu omissões, o que não deve ser feito, bem como comissões, o que deve ser feito. Este epigrama, ou epígrama, não estou conseguindo enxergar direito aqui. Este epigrama expressa a essência da vida cristã, numa estrutura, né? Se pensarmos positivo, vem resultados positivos. Se pensarmos negativo, vem resultados negativos. Do versículo 15 ao 29, o critério para julgar ou os meios para discernir o que é verdade e o que não é, está aqui estabelecido. Estes versículos parecem estar em conflito com a admoestação de evitar um espírito crítico, mas a passagem intermediária sobre a oração serve como ponte. Então a oração é tudo, ela é extremamente importante. Através da oração, os crentes conscientizam-se de suas próprias faltas. Uma vez que sabem lidar consigo mesmos, conseguem ver de forma clara os problemas dos outros. Somente Deus é o juiz supremo. Temos que aprender a ver os nossos problemas também, com clareza. Não é aprender só a ver o problema do outro.
E é engraçado que às vezes eu vou para a igreja, já aconteceu isso várias vezes, e aí a gente vai conversando sobre os problemas, eu, minha filha, meu filho, minha nora, meus netinhos, tal, e a gente vai conversando no carro. E é engraçado que às vezes você chega no culto e parece que o culto está apontando para você, para tudo que você falou. Até uma vez eu brinquei com a minha filha, falei, filha, o pastor estava escutando o que a gente estava falando no carro? E rimos, porque assim, Deus é tão maravilhoso, Ele é tão especial, Ele é tão... E quanto mais eu estudo sobre Ele, quanto mais eu leio sobre Deus, mais eu me encanto, né? E isso é muito bom mesmo. Eu sou muito feliz por ter nascido numa família católica. Depois eu conheci a Umbanda, conheci o Espiritismo, porque aconteceram muitas coisas na minha vida, coisas ruins, e que eu precisava de ajuda, sabe? Quando dava vontade de esticar o braço assim no céu e puxar a mãozinha de Deus e falar, Deus, me ouve, eu preciso de Ti, né? E aí, por fim, minha nora, que é evangélica, ainda era namorada do meu filho, me convidou, eu sempre a levava para a igreja, sempre levei meus filhos, genro, nora, netos para a igreja quando eu ia, né? E marido, tudo. E quando a minha nora me convidou para ir para a igreja evangélica, obviamente eu aceitei o convite e fui conhecer onde a minha nora frequentava. E foi muito interessante que aí eu comecei a gostar. E nessa de que comecei a gostar, meu filho começou a gostar, minha filha também, meus netinhos se apaixonaram, né? E eu falei, bom, deixa eu ir até essa casa de oração, né? Porque Jesus falou que as casas de Deus chamar-se-iam casas de oração. Deixa eu ir até essa igreja para ver, né? Como é essa igreja. E quando eu cheguei lá, começou o louvor, tal, a igreja muito bonita, e eu acostumada com a igreja católica tradicionalíssima, né? A casa de Umbanda que eu frequentava também era tudo muito tradicional, o kardecismo também é tudo muito tradicionalzinho, tal. E aí eu chego na igreja chamada Bola de Neve. E eu acho engraçado que aí nós fomos lá para fora, uma turminha muito jovem, uma galerinha muito jovem, né? Eu fiquei muito feliz por ver tantos jovens dentro da igreja, né? Fiquei imensamente feliz. E terminou o louvor, começou o testemunho de um dos líderes ou pastores da igreja, eu não me lembro. Eu só me lembro que eu cruzei os bracinhos, né? E fiquei pensando assim, eu não acredito. O cara era baixinho, bermudão, camisetão, tatuagem nos braços e nas pernas. E aquele cara começou a falar e eu falei, eu não tô acreditando. Eu pensei, né? Eu não estou acreditando que eu saí da minha casa para vir aqui ver esta pessoa falando em gíria para falar de Jesus. Não tô. E continuei lá com meus bracinhos cruzados, né? E aí ele começou a falar. Daqui a pouco o testemunho dele começou a fazer sentido, em um sentido maravilhoso. E aí eu percebi que aquele cara que só falava,
que falava muito em gíria, quando ele começou a falar de Deus, a gíria ficou para trás. Aquelas, como que eu posso dizer, aquelas tatuagens não me incomodaram mais. E resumindo para vocês, meus irmãos, quando ele terminou o testemunho dele, eu fui uma das pessoas que levantei e o aplaudi de pé. Maravilhoso. E é maravilhoso você ver padres, pastores, freiras, obreiras, pessoas de Deus, casas de orações, resgatando vidas para Jesus. Isso é muito bom e eu fico muito feliz. Eu sou uma pessoa, hoje eu sou evangélica, mas eu sou imensamente respeitadora de toda a casa de oração, seja evangélica ou não evangélica, católica, kardecista, umbanda ou a universal que eu estou indo ultimamente, que abraça todas as religiões e que se intitula como casa de oração para todos. Então é muito bom. Eu acho que os cristãos, de modo geral, estão num momento muito feliz. E olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Às vezes eu estou cansada, mas quando chega 8 horas da noite, que é o meu horário de ler a Bíblia, não importa o cansaço, eu sento aqui e quando eu termino de ler eu falo, meu Deus, que leitura belíssima. Jesus era o máximo, aliás, ele é o máximo. Meus queridos irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus, que o amor de Cristo abrace você, sua família, seus amigos, a minha família e aos meus familiares e aos meus amigos todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.